Olá, seja bem-vindo à nossa aula de revisão para o CIS, né, do segundo ano. Aqui é o professor Aldenei Barros, vosso professor de filosofia. Então, vamos fazer a revisão do CIS com o conteúdo do primeiro ano, uma vez que vocês estão realizando a primeira etapa, né, vocês estão no segundo ano, mas não foi feita a etapa do ano passado e vocês estão fazendo a etapa referente então, ao ano passado, e por isso nós vamos fazer essa revisão neste conteúdo. Tenha em mãos aí o seu caderno mais, ok? Então, o caderno mais é um módulo suplementar para concursos, né? Com questões adaptadas de vestibulares de muitas universidades renomadas no país e também de questões pesquisadas nas edições passadas do Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem, que também faz parte, né, do processo seletivo aí de algumas instituições de ensino, né, que dispõem vagas para a concorrência aí, mediante esse exame. Então, tendo em mãos o caderno mais e também tendo em vista, não é, o edital do CIS, o que nos interessa nessa aula de hoje é o módulo 1, Filosofia, Conhecimento e Cultura, com os capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, que é a filosofia. Capítulo 2, os problemas filosóficos. E capítulo 3, a história da filosofia e seus métodos. Então, esses capítulos são onde estão distribuídos a maioria dos conteúdos constantes no edital do CIS, tendo em referência o nosso material, ok? Então, vocês tenham em mãos aí o material dos senhores, que vamos começar, então, a nossa videoaula. Né? Dessa vez, não deu para colocar o Teófilo aqui para fazer as nossas introduções, né? Porque eu tenho que preparar o Teófilo no servidor primeiro para depois passar aqui, tá bom? Então, não é ao vivo. Se tivesse como fazer ao vivo, ele entraria também aí para dar um alô para vocês, tá bom? Mas nas nossas próximas aulas, o Teófilo vai estar aí voltando, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, o nosso módulo 1, Filosofia, Conhecimento e Cultura, o capítulo 1, o que é filosofia? Né? Vamos aqui dar o nosso zoom aqui no nosso material. Deixa eu ver aqui. Tem uma tela um pouquinho melhor, né? Então, nós temos aqui uma questão adaptada da obra Os Invernos da Ilha, né, de Rodrigo Duarte Garcia. Então, passemos então a essa temática, os sentidos da filosofia. Na obra Os Invernos da Ilha, a personagem Florian, um professor à procura de respostas vocacionais, fala aos seus alunos sobre as imagens no romance Moby Dick, de Melville. Um de seus alunos pergunta se o mar é uma dessas imagens simbólicas, ao que Florian responde nos seguintes termos: ah, sim, em todas as tradições, os mitos celtas, escandinavos, andinos, as escrituras budistas, a Bíblia, o oceano sempre foi um símbolo do desconhecido, da desordem, o lugar em que esconde mistérios e feras, entre tormentas e ciclones. O mar, classicamente, representa o mal. Melville mesmo os chama de mortalha. E é dessa mortalha que surge Moby Dick. Muito bem. O símbolo tem um grande poder expressivo na narrativa dos mitos e também no discurso poético e literário, tanto que Aristóteles, ao discutir filosofia, diz: de fato, os homens começam a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos
diante das dificuldades mais simples. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida ou de admiração, reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis. Aristóteles, Metafísica, Tradição, Giovanni Reale e Marcelo Perrini. Com base nos textos, explique como o mito pode preparar a reflexão filosófica. Use o exemplo do mar como símbolo para desenvolver sua explicação. Muito bem. Esse tipo de questão, geralmente, você vê esse tipo de questão nos processos seletivos em forma de múltipla escolha. Né? Vem uma problematização com o texto literário e depois uma interação com o texto filosófico. No caso aqui, o texto literário é Os Inventos da Ilha, em relação à história lá do criador do clássico Moby Dick, né? E a metafísica de Aristóteles. Então, Aristóteles foi um filósofo que trabalhou também os sentidos da filosofia a partir da origem, já que ele é o primeiro grande intérprete da história da filosofia. Ele fez um estudo comparativo dos principais filósofos anteriores a ele e publicou essas suas ideias, com suas críticas a esses filósofos, na sua obra Metafísica. Então, vamos ver aqui o que se pede. Com base nos textos, explique como o mito pode preparar a reflexão filosófica. Use o exemplo do mar como símbolo para desenvolver a sua explicação. Então, o que nós temos no nosso material? O que seria, então, um texto com essas considerações? Primeiro, o mito ele vai compreender narrativas e elementos simbólicos que causam admiração nos ouvintes. Por isso, ele também é referido na literatura filosófica como pensamento mágico, ok? Uma experiência que os leva a reconhecer a própria ignorância. Então, aqueles que amam os mitos, eles têm algo em comum com a filosofia, que é reconhecer o reconhecimento da sua própria ignorância. Então, da mesma forma como Aristóteles afirma na metafísica. O Aristóteles vai afirmar na metafísica o seguinte: quem experimenta uma sensação de dúvida ou admiração, reconhece que não sabe. Algo que nos causa espanto ou admiração é algo que nos leva a ficar chocados. E nós vamos, então, deduzir que ou não sabemos ou duvidamos. Mas como é que ele faz isso? Né? Assim, uma grande massa de água, como o mar, pode ser um símbolo do desconhecido, ou seja, um símbolo da desordem. E esse símbolo suscita uma dúvida e uma admiração. Por exemplo, nos leitores de Moby Dick de Melville, preparando-os para uma posterior reflexão filosófica. Muito bem. Lembrando que no material de vocês não têm esses comentários do livro do professor, tá? Porque vocês têm aí o caderno mais e apenas a questão em branco aí para você exercitar a sua paciência e também a sua inteligência. Vamos para a questão número 2, ok? A questão número 2 é uma questão adaptada do vestibular da Universidade Estadual de Goiânia, ou Universidade do Estado, ou melhor, Universidade Estadual de Goiás, né, já que Goiânia é a capital. Vamos lá. O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, recusa, deseja e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia,
Letra A. É algo inerente ao ser humano, desde a sua origem, e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Letra B. Existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu nascimento. O que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Letra C. Inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. E letra D. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, nesse contexto, a explicação que mais se adapta ao conjunto aí do que se exige é a letra D, não é? É a letra D. Vamos agora para o nosso subsídio aqui, a justificativa por que a letra D é a resposta correta. Conforme a definição do enunciado, a filosofia caracteriza-se pelo questionamento racional dos discursos pelos quais o ser humano qualifica os elementos da realidade e decide suas próprias ações. Então, desse modo, a interação da filosofia não é simplesmente reforçar ou obter validação das opiniões pessoais, nem mistificar o mundo, nem aderir acriticamente a uma doutrina ou ensinamento tradicional. Então, a intenção da filosofia não é isso aí. Ela não reforça, né, ou obtém validade das opiniões pessoais, né, e também não mistifica o mundo e nem adere acriticamente a uma doutrina ou ensinamento tradicional. Ok? Então, vamos para a questão número 3. Subsolo é uma questão de Dostoiévski. Sim, essa questão é a questão sobre o papel da filosofia. Né? Vamos lá. Então, essa questão começa com uma adaptação da obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski, intitulada Notas do Subsolo, traduzida por Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. O subsolo. Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos. Eu acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bolhufas da minha doença. E não sei com certeza o que é que me dói. Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo. Bem o bastante para respeitar a medicina. Tenho instrução suficiente para não ser supersticioso, mas sou. Não, senhores. Se não quero me tratar, é de raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem, né? Então vamos lá aqui para o que se pede no texto. O personagem do livro de Dostoiévski adota uma postura radicalmente contrária à filosofia. Com base no texto, explique a subversão operada pelo personagem na relação com o conhecimento, justificando por que seu discurso se opõe à prática filosófica. Ok? Então aqui nós temos o seguinte: o pensador, ou melhor, o personagem, que é o narrador de Notas do Subsolo, declara que a instrução recebida o torna supersticioso. Então ele crê que a superstição dele é advinda do conhecimento, é advinda da instrução, né? E que essa superstição justifica o seu respeito pela medicina. Então, ou seja, ele não tem nenhum respeito crítico pela medicina. Todo o respeito dele é baseado numa visão acrítica, numa visão supersticiosa. Seu conhecimento o leva a um tipo de espanto, semelhante ao de alguém diante do desconhecido, né? Ou seja, ele tem a mesma reação daqueles que aderem ao pensamento mágico, né, aos mitos. Não é? Nesse caso, a medicina, que ele não compreende. Além disso, o personagem não quer conhecer
o motivo de sua doença por causa do sentimento da raiva. Essas disposições são contrárias às disposições do filósofo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o filósofo ele se deslumbra, porém, ele não baseia, o seu conhecimento não leva a aderir a posições supersticiosas, certo? E o filósofo, ao se deparar diante do desconhecido, ele também não tem raiva, ele se maravilha, não é? E ele, então, se maravilha porque ele não sabe, mas, ao mesmo tempo, ele confessa a sua ignorância sobre aquele assunto. E esse reconhecimento o leva à busca por respostas. Né? O contrário aqui do narrador da obra Notas do Subsolo. Né? Por que as disposições do narrador são contrárias ao do filósofo, mesmo que ele tem algo em comum, que é o começo pela admiração do que desconhece. Né? Porque enquanto o filósofo questiona as próprias opiniões e busca o conhecimento verdadeiro, o narrador simplesmente para por causa do sentimento da raiva. É nesse sentido. Então, o filósofo, ele não para. Né? Essa é a diferença desse posicionamento desse personagem com o posicionamento e a disposição do filósofo. Vamos avançando, que o tempo não perdoa ninguém, né? Vamos para a questão número 4 da UEM, do Paraná, Universidade Estadual de Marília, né? Vamos lá. Quando não há problemas, não pensamos, só usufruímos. Lembra-se da afirmação de Fernando Pessoa? Pensar é estar doente dos olhos. Se nossos olhos são bons, nem sequer nos lembramos disso. Gastamos nossas energias usufruindo o que vemos. Não nos lembramos de sapatos confortáveis, mas eles se tornam o centro de nossa atenção quando apertam um calo. Pensamos quando nossa ação foi interrompida. O pensamento é, em seu momento inicial, uma tomada de consciência de que a ação foi interrompida. Este é o problema. Tudo que se segue tem por objetivo a resolução do problema, para que a ação continue como antes. Rubem Alves, Filosofia da Ciência. Vamos, então, para o postulado. Sobre esta reflexão, assinale o que for correto. Então, aqui é uma questão de somatória das afirmações corretas. Somatória 1. Segundo o texto, o pensamento é uma prática intelectual que requer a saúde do corpo. Não pensamos quando estamos inquietos ou precisando de algo. Somatória 2. O movimento esquemático proposto pelo texto é A. Repouso, B. Problema, C. Pensamento, D. Repouso. 4. Somatória 4. A frase pensamos quando nossa ação foi interrompida no texto significa que a ação de pensar está proibida e distorcida por obstáculos e impedimentos à prática do pensamento. Somatória 8. Segundo o texto, todo pensamento visa a resolver um problema. E somatória 16. Segundo o texto, o pensamento é uma reação espontânea contra a preguiça e o descompromisso diante da vida. Então, como vocês já viram aí assinalados, nós temos a somatória 2 e a 8, totalizando 10 pontos. E vamos agora ao nosso subsídio aí, que é a nossa justificativa dessas duas questões. Segundo o filósofo Rubem Alves, o pensamento que começa quando há interrupção da ação ou um evento que gere inquietação e desconforto, e ele se desenvolve com o objetivo de solucionar o problema e voltar à ação. Nesse sentido, o pensamento, então, é uma tomada de consciência, não uma atividade espontânea e reativa. Questão número 5.
Senso comum e a razão filosófica. Uma outra temática que nós temos quando abordamos a problemática do surgimento da filosofia. Qual é a relação do senso comum e a razão filosófica? Então vamos lá, leia o texto a seguir, adaptado ao vestibular da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A pedra amuleto do signo de Virgem é o quartzo rosa. Segundo crenças antigas, esta pedra ajuda nas dificuldades afetivas, nas brigas com o casal, nos problemas familiares. Ótimo talismã contra o mal olhado. Cor: rosa. Para cada uma destas pedras, é necessária uma programação personalizada para conseguir o máximo dos benefícios. De vez em quando, é preferível submergir as pedras em água e sal grosso para descarregar as eventuais toxinas acumuladas. Adaptado de www.horoscopofree.com. Com base no texto e nos conhecimentos sobre senso comum e senso científico, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A complexidade da vida cotidiana produz no ser social a busca de respostas, ainda que se valendo das dimensões místicas. 2. O avanço recente da ciência tornou possível compreender objetivamente o destino humano mediante o estudo dos astros. 3. Na consulta ao horóscopo, os astros e as melhores pedras para cada signo do zodíaco, o senso comum substitui o científico. 4. Enquanto área de conhecimento, o esoterismo é fundamental para desfetichizar a vida social ao esclarecer ao homem o que é a sua existência real. Assinale a alternativa correta. Letra A, somente as afirmativas 1 e 2. Letra B, somente as afirmativas 1 e 3. Letra C, somente as afirmativas 3 e 4. Letra D, somente as afirmativas 1, 2 e 4. E letra E, somente as afirmativas 1, 3 e 4. Então, a explicada aqui foi... a escolhida foi a letra B, certo? Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A complexidade da vida cotidiana produz no ser social a busca de respostas, ainda que se valendo das dimensões místicas, né? E claro, como nós sabemos, o místico é senso comum. O avanço recente da ciência tornou possível compreender objetivamente o destino humano mediante o estudo dos astros, né? Vamos agora para o subsídio. O ser humano busca respostas nos mais diversos contextos e situações, valendo-se dos saberes disponíveis e compartilhados em sociedade, como a crença na força mística e também de sua própria atividade reflexiva. A crença no esoterismo, explorada no texto, pode ajudar em questões afetivas, por exemplo. O ser humano também pode recorrer ao saber científico, que se baseia na razão e na experiência para explicar os fenômenos. Questão número 6, Unimontes de Minas Gerais. A questão número 6 é uma questão que faz uma contextualização já da filosofia com o nosso conhecimento, com o nosso mundo, digamos assim, atual, né? Os filósofos são Deleuze e Guattari, dois filósofos franceses, que trabalham em diálogo com a psicanálise. Na verdade, Félix Guattari é um psicanalista que era amigo de Gilles Deleuze, então os dois se uniram para produzir uma filosofia em contexto, em diálogo com a psicanálise, né? Deleuze e Guattari entendem a filosofia como possibilidade de instauração do caos. Nesse sentido, a filosofia é capaz de criticar a si mesma e também as outras formas de pensar e agir. Com relação à filosofia, podemos afirmar: letra A. A filosofia não é um conhecimento absoluto e não permite uma atitude crítica sobre todos os saberes. A filosofia impõe verdades e não permite que se recriem os espaços de discussões. B. A filosofia não é um conhecimento exato, uma atitude desprovida da crítica
sobre todos os saberes. A filosofia não impõe verdades, mas cria e recria constantemente espaços de discussões. C. A filosofia não é um conhecimento acabado, mas uma atitude crítica sobre todos os saberes. A filosofia não impõe verdades, mas cria e recria constantemente espaços de discussões. D. A filosofia não é um conhecimento, mas uma atitude dogmática sobre todos os saberes. A filosofia impõe verdades e exclui as pessoas dos espaços de discussões. Ok? Então, como vocês já viram aqui assinalado, está a letra C. Ou seja, a filosofia não é um conhecimento acabado, mas uma atitude crítica sobre todos os saberes. Não impõe verdades, mas cria e recria constantemente espaços de discussões. Então vamos para o nosso para o nosso número 6, que é o nosso subsídio aqui, né? A justificativa porque a letra C é a correta. A filosofia caracteriza-se fundamentalmente por uma atitude de questionamento quanto aos mais diversos conhecimentos e objetos, inclusive a respeito de si mesma. Ao assumir essa atitude, o filósofo opera pela crítica, pela argumentação e pela persuasão, definindo conceitos e problemas em diálogo com o saber que lhe foi transmitido e com os discursos de seu tempo. Questão número 7, Universidade Federal do Maranhão. O senso comum se caracteriza por ser um conhecimento valorativo em que cada coisa ou fato nos afeta de maneira diferente. 2, um conhecimento generalizador, pois reúne um certo número de fenômenos sob as mesmas leis. 3, um conhecimento objetivo que expressa um saber de nossa sociedade ou do nosso grupo social. Dos itens citados, pode-se concluir: letra A, somente 1 e 2 estão corretos. B, somente 1 e 3 estão incorretos. C, somente 1 está incorreto. D, todos estão incorretos. E letra E, todos estão corretos. Então, o assinalado aqui foi a letra A. Somente 1 e 3 estão corretos. Vamos ao subsídio. O senso comum é um conhecimento que é transmitido e compartilhado dentro de determinada sociedade. Por meio dele, os vários elementos que compõem a realidade são valorados, e uma vez que ele seja interiorizado nos sujeitos, molda-lhes a percepção desses mesmos elementos. Contudo, o fato de ser comum não deve ser confundido com a generalidade abstrativa e coerência lógica do saber científico. Questão número 8, Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Observem aqui que nós temos uma ocorrência muito grande de instituições paranaenses, né? Porque o estado do Paraná é um estado onde há um forte desenvolvimento do ensino da filosofia, tanto nas universidades estaduais quanto na Universidade Federal do Paraná. Por sua vez, a Universidade Federal do Paraná é a coordenadora de um programa de mestrado chamado Profilo, que oferece mestrado em ensino a professores que trabalham com ensino de filosofia. Profilo é o mestrado profissional em ensino de filosofia para professores de filosofia do ensino médio. Né? Então, vamos aqui dar temas de filosofia da professora Maria Aranha. Não é? Aranha e Martins, 2005, define o senso comum como o primeiro olhar sobre o mundo, ainda não crítico, a partir do qual as pessoas participam de uma comunhão de ideias e realizam as expectativas de comportamento dos grupos sociais a que pertencem. Sobre o senso comum, assinale o que for correto. 1. O senso comum é um conjunto de ideias cuja finalidade é a crítica ao saber estabelecido. 2. O senso comum é um conjunto de ideias e práticas cegas e incompatíveis com a verdade. 4. Ao ser definido como primeiro olhar, o senso comum é um saber metafísico das causas e dos primeiros princípios. 8.
Todos os homens, intelectuais e analfabetos, participam do senso comum. 16. O senso comum confunde-se com as ideologias de uma classe ou de um grupo social. A soma é a questão 8, não é? E vamos ao nosso subsídio. Na definição de senso comum, elaborada pelos filósofos Aranha e Martins, destacam-se as seguintes características: ser um julgamento inicial e sem questionamentos, ser partilhado por todos os membros do grupo social, a sociedade, e fornecer uma regra para a conduta dentro desse grupo. Portanto, o senso comum não implica crítica e não se limita a um assunto como a metafísica nem a ideologia de uma só classe, sem comunicação com as demais. Além disso, embora o senso comum não seja obtido pela reflexão, disso não se segue necessariamente que ele seja falso ou mentiroso. Vamos avançar, né? Já vimos 8 questões sobre filosofia, sobre senso comum, então vamos avançar para a atitude filosófica. Gilberto Coutrin, no seu livro Os Fundamentos da Filosofia, um ótimo manual de filosofia do ensino médio, usei durante muitos anos na escola estadual professora Sebastiana Braga, né, e também na escola estadual José Lindoso, e em outras por onde passei. Né? Uma questão do vestibular da Unicentro, de Minas Gerais. Primeiro foi o espanto e depois o despertar crítico e a decepção. O ser humano queria uma explicação para o mundo, uma ordem para o caos. Ele queria, enfim, a verdade. Essa busca da verdade tornou-se cada vez mais exigente com o conhecimento que adquiria e transmitia. Ambicioso, o homem sentia uma necessidade crescente de entender e explicar de maneira clara, coerente e precisa. Essa busca do saber fez nascer a filosofia. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a atitude filosófica. A. O conhecimento filosófico é uma conquista recente da humanidade. No pensamento grego antigo, a filosofia e a mitologia encontravam-se unidas e só vieram a se separar no século XVII com a ciência galileana. B. A atitude filosófica caracteriza-se pela passagem do senso comum para o bom senso. Enquanto o senso comum é conhecimento acrítico e fragmento da realidade, o bom senso trata de organizá-lo criticamente em um modo coerente, o qual podemos chamar de filosofia de vida. C. A dúvida e a incerteza do pensamento caracterizam exemplarmente a atitude filosófica. Só sei que nada sei. É, desde Sócrates, a proposição que expressa o método por excelência da filosofia. D. As indagações filosóficas se realizam de modo não sistemático. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. E a exigência de rigor, clareza e crítica é própria da atitude filosófica. Em seu exercício ordinário, a filosofia é essencialmente teórica, mas isso não significa que ela esteja à margem do real, do mundo. Então, a resposta correta é a letra E. E vamos para o nosso subsídio aqui, né, na questão 11. Onde está? Creio que está aqui embaixo. De acordo com o texto, a filosofia é a resposta à inquietação do ser humano, diante do aparente caos da realidade. Na busca pelo saber verdadeiro, o filósofo consegue ver a ordem do real, por meio de um procedimento investigativo que segue critérios como clareza, coerência e precisão. Nesse sentido, mesmo tendo surgido no Ocidente entre os antigos gregos, a investigação filosófica acompanha o homem nos mais diversos tempos e lugares, e distingue-se radicalmente do senso comum, um saber transmitido de geração a geração, porém preso à confusão das aparências, e por isso obscuro e impreciso. Então a filosofia, ela é divorciada, né, do pensamento mítico. Durante a filosofia pré-socrática, nós tivemos, então, os pré-socráticos foram os precursores, foram os pioneiros, que às duras penas, né, conseguiram, mediante o uso da razão, tirar
do senso comum e do pensamento mágico, um conhecimento racional, um conhecimento crítico e construtivo sobre o real. Não é? Vamos avançar. Vamos para os problemas filosóficos, né? E vamos agora nos debater um pouquinho sobre o que se propõe a filosofia, né? Quais as aplicações da filosofia, o que ela investiga, o que ela questiona, o que ela propõe. Questão número 1, refletir e conhecer. Universidade Estadual do Maranhão, ou melhor, de Marília. Observe aqui de novo o Maranhão, né? Aliás, Maranhão. Paraná, né? O Paraná. Muito bem. Mais que um saber, a filosofia é uma atitude diante da vida, tanto do dia a dia, como nas situações limite que exigem decisões cruciais. Por isso, no seu encontro com a tradição filosófica, é preferível não recebê-la passivamente como produto, como algo acabado, mas compreendê-la como processo, reflexão crítica e autônoma a respeito da realidade. As filósofas Martins e Aranha, do Filosofando, Introdução à Filosofia, um ótimo manual de filosofia. Com base no texto citado, assinale o que for correto. Questão 1. A filosofia é uma forma de conhecimento que questiona a realidade. Somativa 2. A filosofia é um saber teórico, não pragmático, que desconsidera a aplicação prática. Questão 4. A filosofia é uma experiência de vida que responde às questões fundamentais da existência. 8. A filosofia não pode ser reaberta ou discutida, pois os filósofos já morreram. E 16. A filosofia é uma ideologia, pois não se ocupa com o debate político. Então, a soma, nós temos aí a questão de valor 1 e a questão de valor 4. E vamos para o nosso subsídio. As filósofas Maria Martins e Maria Aranha argumentam que a filosofia é uma atitude diante da vida, onde concluem que o contato dessa atitude pessoalmente vivenciada com o legado de outros filósofos não deve ser passivo, mas sim caracterizado pelo questionamento e pela autonomia. Questão 2. Universidade de Pernambuco, não é? Pernambuco. Sobre o conhecimento filosófico, atente ao texto que se segue. O conhecimento filosófico é diversamente do conhecimento científico, um conhecimento crítico, no sentido de que põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da ciência. José Salgado Martins, Preparação à Filosofia. Tomando como base o conhecimento filosófico, coloque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. A filosofia é um tipo de saber que não diz tudo o que se sabe. É uma norma que não enuncia tudo aquilo que postula. O saber filosófico, portanto, é profundo, mesmo quando parece mais claro e transparente. Então, foi assinalado como verdadeiro. A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita e não apenas em virtude das respostas que a proporciona a esses mesmos problemas. Verdadeiro. A filosofia se faz presente como reflexão crítica e a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação, por isso mesmo, distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto, que no caso desta é particular e no caso da filosofia é universal. Verdadeiro. O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica. Verdadeiro. O conhecimento filosófico apresenta-se como a ciência dos fundamentos. Sua dimensão de profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento científico. Verdadeiro. Por isso que todo cientista ele tem que ter fundamentação filosófica. Por isso que nos cursos, né, de filosofia da ciência, existe essa disciplina aí, os cursos, né? E é uma área muito boa, muito gostosa de estudar. Assinale a narrativa que apresenta a sequência correta. Então, como vocês viram aí, todas as alternativas estão corretas, então a correta é a letra D. E vamos para o nosso subsídio. O filósofo, no trecho reproduzido, o filósofo José Salgado Martins
entende que a filosofia se distingue da ciência na relação que mantém com o conhecimento. Enquanto as ciências seriam conhecimento dogmático, ou seja, as ciências seriam um conhecimento daquilo que nós chamamos de canônico, né? Pegando emprestado ali a figura da teologia e também das HQs, as histórias dos super-heróis, né? No sentido de assumir a verdade de certos processos e com eles chegar a conclusões sobre determinado objeto. A filosofia é o conhecimento crítico que sempre questiona a verdade de qualquer processo e objetos de investigação, inclusive os seus próprios, né? Então, por exemplo, nós estamos vendo aí o debate sobre o que é ciência, sobre o que não é, sobre usar cloroquina, sobre não. Então, nós vemos aí os políticos, né, dogmáticos aí defendendo, né, a condenação do procedimento de uso de cloroquina, né? E nós temos os questionadores de outro lado, então nós temos debates, porque o que nós temos é estudos que comprovam e estudos que desacreditam, né? Então, enquanto esses dois grupos aí não chegarem a um acordo, ou seja, pela crítica dos seus fundamentos, pela crítica das suas pesquisas, nós vamos ver aí esse debate por mais algum tempo, né? E a filosofia, ela tem esse papel aí de lançar luz sobre o debate, de lançar dúvidas também sobre os procedimentos utilizados pelos cientistas e por aí vai. União Oeste, Paraná. Leia o excerto seguinte, de autoria do filósofo contemporâneo Michel Onfray, no qual defende uma nova maneira de filosofar na atualidade e depois assinale apenas a alternativa que não corresponde a tal maneira de filosofar. Então, vamos lá, é um textão, né? O que é essa nova maneira de filosofar? Uma maneira muito antiga, pois é a da Ágora e a do Fórum. Ela define a maneira antiga de praticar uma filosofia aberta, destinada ao passante comum. Protágoras, o doqueiro, Sócrates, o escultor, Diógenes, o bancário, Pyrrhon, o pintor, Aristipo, o professor, embora sejam verdadeiros filósofos, criadores de uma visão do mundo, autores de obras teóricas, vivem seu pensamento no cotidiano e levam uma vida filosófica. Não são profissionais da profissão do tipo pós-moderno. Também não se dirigem a especialistas que se destinam ao ensino ou à pesquisa filosófica. Falaram ao peixeiro, ao carpinteiro, ao tecelão, que passa por ali, e que às vezes para, ouve, adere, depois se converte a um modo de existência tendente à criação de si como uma subjetividade feliz num mundo dominado pela negatividade. Letra A. Nessa perspectiva, pensamento e vida estão indissociavelmente ligados. E assim a filosofia define um modo de vida e não simplesmente uma preocupação com outra profissão qualquer. Letra B. Os filósofos antigos referidos pelo autor são verdadeiros filósofos porque em suas vidas souberam manter unidas teoria e práticas filosóficas. Letra C. Tal maneira de filosofar é paradoxalmente nova e antiga, uma vez que se trata de algo existente na antiguidade, no nascimento da filosofia e que fora perdido na pós-modernidade, quando a filosofia passou a ser assunto de especialista. No entanto, ainda assim, pode ser efetivada outra vez, contemporaneamente, na medida em que for praticada no cotidiano por qualquer um que esteja preocupado em criar o seu próprio modo de existência. D. Ao afirmar que a nova maneira de filosofar é muito antiga, por ser a mesma da Ágora e do Fórum, o autor sugere a seus leitores que aqueles que aderiram aos verdadeiros filósofos se converteram a um modo de existência voltado para a vida privada e preocupada com o exclusivo cumprimento da lei. Então, letra E. Nessa nova maneira de filosofar, está implicada a criação de uma subjetividade autônoma, que visa a criação de si e que não está exclusivamente ao alcance de especialistas. Então, foi assinalada aqui a letra D e vamos ver aqui no subsídio a justificativa. O filósofo Michel Onfray define a vida filosófica como a nova maneira de filosofar, comum à maneira dos filósofos antigos,
que consiste em criar uma visão de mundo, elaborá-la teoricamente e viver de acordo com ela. Assim, desenvolvida, a filosofia não pode se reduzir à vida privada e nem ao mero cumprimento de normas. Não é? Então, a filosofia tem que ser algo para a vida prática, né? Mas não apenas de maneira privada, mas que de maneira compartilhada, né? De maneira pública, como eram Sócrates e todos os filósofos ilustrados aí pela questão. Questão número 4. Assinale a alternativa correta em relação ao objeto da filosofia. Universidade Federal de São João del Rei, eu creio, em Minas Gerais. Não é? A filosofia tem na teoria do conhecimento o seu objeto e a sua mais ampla conceituação, uma vez que essa teoria é a expressão máxima de tudo que se pode entender por filosofia. B. A filosofia tem por objeto a expressão de tudo que pode o homem pensar. C. O objeto de estudo da filosofia é idêntico ao objeto de estudo da ciência, sendo que a sua convergência é orientada pelo método experimental utilizado por ambos. D. O objeto da filosofia é, notadamente, o conhecimento considerado em toda a sua amplitude a partir do processo de elaboração cognitiva, que é propriamente o pensamento e a comunicação dessa atividade pensante. Então, escolhida aqui, assinalada é a letra D, vamos ao subsídio. Não é? A filosofia, por meio da reflexão e do diálogo, pensa sobre todo tipo de conhecimento, podendo ter assuntos comuns com a ciência, mas nem por isso restritos ao que ela investiga. Ou seja, conhecimento científico ele não é um conhecimento superior ao conhecimento filosófico. Tá? Não existe isso. Okay? Assim, o filósofo reflete sobre vários objetos que se inserem em algum tipo de saber, mas que não se limitam à teoria do conhecimento. Há também metafísica, ética, estética, entre outros. Nessa atividade filosófica, o pensador se vale da língua e de sua capacidade expressiva, mas também, nesse aspecto, as ideias expressadas não se reduzem ao escopo da linguagem. Vamos para a questão número 5. Universidade Estadual de Marília, no Paraná. A filosofia, como estudo de problemas fundamentais da humanidade, divide-se em várias áreas ou campos do saber, tendo em vista uma multiplicidade de objetos. O ser, a linguagem, o conhecimento, a arte, a ação moral, a praxis política, os entes da razão, etc. Sobre a multiplicidade de objetos ou campos da filosofia, assinale o que for correto. Número 1. O misticismo é o campo da filosofia que estuda a metafísica, isto é, que está oculto além da física, como é a numerologia, a cosmologia e as ciências místicas. De cara, isso aí já está eliminado, né? 2. A lógica, na concepção clássica, é o instrumento para se compreender de modo correto, no exercício do pensamento, denunciando falácias, conclusões inválidas, tautologias e contradições. 4. O empirismo, tradição oposta ao racionalismo, é uma tendência na teoria do conhecimento. O empirismo parte da experiência para fundamentar o conhecimento, o racionalismo das ideias do entendimento. 8. A ontologia é o estudo dos entes e, por isso, utiliza-se do método científico para determinar o seu objeto. De cara também, essa daí já está dispensada. A epistemologia é a parte do sistema de Aristóteles que estuda os temas póstumos, como a morte, a eutanásia e o suicídio. Também já está descartada essa daí. Então, vamos lá para a soma. A soma são os valores 2 e o valor 4. E vamos aqui para o nosso subsídio. Os objetos da filosofia, ainda que sejam transcendentes, caracterizam-se por situar-se no âmbito conceitual, reflexivo, crítico e racional, o que não é o caso do misticismo, no sentido enunciado na questão 1. Quanto ao método, a filosofia procede por reflexão
pensando sobre as ideias e sobre o próprio ato de pensar. Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho. Uma questão de antropologia filosófica, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A antropologia empírica e social faz, dentre outras coisas, uma descrição da visão de mundo de outros povos, povos isolados, com outras línguas e concepções da realidade. A antropologia filosófica é a atividade reflexiva que busca tornar transparentes os conceitos fundamentais associados à nossa própria visão de mundo. Esses conceitos são, posteriormente, utilizados por outras partes da filosofia, como a filosofia política, ética e a filosofia do direito. Qual par de conceitos a seguir se ajusta à antropologia filosófica e à filosofia política? Letra A, ato e potência. Letra B, adaptação e reprodução. Letra C, pessoa e corporeidade. Letra D, causa e efeito. E letra E, classe social e estamento. Então, aqui foi assinalado a letra C, pessoa e corporeidade. Vamos, então, ao nosso subsídio. Conforme o enunciado, a antropologia empírica, né, ou seja, a antropologia social, tá? É a antropologia empírica, estuda e apresenta a visão de mundo de cada povo, enquanto a antropologia filosófica reflete criticamente sobre essa visão. Como diz respeito ao ser humano, enquanto ser individual e social, a antropologia filosófica pensa sobre conceitos como pessoa e corpo, e sobre o desenvolvimento da visão dessas realidades na relação entre os membros da sociedade. O nosso tempo urge, né? Então vamos avançar um pouquinho. Conhecimento cotidiano e conhecimento. Universidade, questão 10, Universidade Estadual de Marília, não é? Paraná. Um dos principais problemas de nosso tempo diz respeito à linguagem, seus limites, suas vinculações, em suma, sua capacidade de traduzir em signos as coisas. A esse respeito, o filósofo francês Merleau-Ponty afirma: a palavra, longe de ser um simples signo dos objetos e das significações, habita as coisas e veicula significações. Aquele que fala, a palavra não traduz um pensamento já feito, mas o realiza. E aquele que escuta, recebe pela palavra o próprio pensamento. Filósofo Mariana Chauí, Convite à Filosofia. A partir do trecho citado, assinale a alternativa correta, ou as alternativas corretas, né? Então, aqui é uma questão de soma. Primeira, soma 1. A palavra torna real um pensamento por meio da fala, conferindo-lhe existência. Soma 2. A palavra não consegue expressar a totalidade do objeto enunciado. Soma 4. A palavra ouvida ou escrita é o pensamento que manifesta a sua realidade. Soma 8. A palavra faz uma medição entre as coisas e o pensamento. Soma 16. A palavra vincula-se intimamente aos objetos reais, pois é a parte do ser desse objeto. Então, a soma aí são as questões 1, 4 e 16. Né? A questão 1 aqui, 4 e 16, totalizando 21. E vamos ao nosso subsídio aqui, né? Questão número 10. Ou melhor, 11. Conforme a definição do enunciado, a verdade seria uma relação entre a ideia da inteligência e o ideado, que se projeta fora dessa inteligência, mas mantém referência ao que está nela. Nessa relação, aqui, a nossa questão era a questão 10, né? Me perdoe aqui, tá? A gente se atrapalha um pouco. Aqui a questão 10. A autora explica que, segundo o filósofo Merleau-Ponty, as palavras não são expressão de um pensamento já feito, mas são sinais que conferem significações a ideias e participam da realidade das coisas. Muito bem. Agora sim, vamos partir para a nossa questão número 11. Universidade Federal do Pará, né, UFPA, que também é uma forte universidade no ensino da filosofia, tá? A Universidade Federal do Pará tem
uma coleção de obras dos filósofos clássicos e pré-socráticos, né, com publicação bilíngue, português e grego. Ainda tenho é um sonho de consumo da minha parte, porque eu também estudo o idioma grego, né, em virtude das minhas opções epistemológicas. Em geral, para os filósofos modernos, a verdade é entendida como a correspondência entre a ideia e o ideado. De acordo com essa concepção, a verdade se conceitua como, letra A, reflexão invertida das coisas sobre o intelecto. B, reprodução fiel do próprio objeto em questão. C, analogia entre a ideia e a coisa conhecida. D, adequação entre a ideia e a estrutura do objeto conhecido, estudado. E consenso permanentemente revisto, obtido por meio de um diálogo qualificado entre os sujeitos cognoscentes. Então, aqui nós temos a letra D. Né? E agora sim, vamos lá para o subsídio da questão 11. Conforme a definição do enunciado, a verdade seria uma relação entre a ideia da inteligência e o ideado que se projeta fora dessa inteligência, mas mantém referência ao que está nela. Nessa relação, o que está no ideado corresponde ao que está na ideia. Vamos avançar, porque o nosso tempo vai embora. Né? Vamos avançar. Vamos pegar aqui a questão 14, né? De Tomás de Aquino. Nas questões disputadas sobre a verdade, Tomás de Aquino define a verdade como a adequação da inteligência à realidade. Segundo a definição, por exemplo, uma sentença como Sócrates está sentado é verdadeira se o que significa Sócrates estiver ligado ao que significa sentar-se na realidade no momento da enunciação. Mas no mesmo exemplo, ela é falsa se o que significa Sócrates estiver separado ou ausente do que significa sentar-se na realidade, no momento da enunciação. Isto é, Sócrates está em pé ou quem está sentado é outra pessoa. Além desse tipo de declaração, há juízos universais, o homem é um animal racional e enunciados autoevidentes, o princípio de não contradição. Com base nessa explicação, conclui-se corretamente que a definição tomista de verdade é, letra A, subjetivista, pois a verdade está na inteligência e não depende da disposição das coisas e fenômenos fora dela. Letra B, contingencial, pois a verdade depende das circunstâncias em que ocorrem as enunciações. Letra C, absoluta, pois a verdade não está relacionada a nenhum princípio ou objeto, sendo intuída em si. Letra D, objetiva, pois a verdade está no real, não dependendo do sujeito do conhecimento, apenas do objeto. E letra E, relacional, já que a verdade se dá em uma relação entre a inteligência, o enunciado e as coisas. Então, a letra E é que está assinalada como a opção correta. Então, vamos aqui ao nosso subsídio. Conforme enunciado, a verdade situa-se na relação entre inteligência, signo e realidade, e abarca situações contingentes, né, necessárias, universais e autoevidentes. Vamos aqui, que me chamou a atenção também, essa questão do filósofo alemão Immanuel Kant, né? O que eu posso saber, ou seja, uma grande área da filosofia é a problemática em relação ao conhecimento, e sempre há questões aí do filósofo Kant aí nessa exploração temática. Questão no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Leia o texto a seguir. Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre Kant, é correto afirmar: A. Para Kant, só há conhecimento empírico. B.
A sensibilidade tem também uma função ativa na produção de conceitos. C. O conhecimento de Deus é possível. D. O conhecimento também depende de princípios a priori. E. A razão pura é a fonte de nossos conhecimentos empíricos. Então, a letra D é a opção correta, porque para o filósofo Kant, o conhecimento também depende dos princípios a priori. Né? Vamos aqui para o nosso subsídio. Número 15. Kant argumenta no texto que o conhecimento tem início na experiência, em uma ordem a posteriori, ou seja, após a experiência. Porém, ele também se origina na razão, e nela se justifica em uma ordem a priori, isto é, anterior e independente da experiência. Ao reconhecer essa outra ordem, o filósofo viabiliza o conhecimento transcendental. Vamos prosseguir, porque o nosso tempo está se esgotando, e nós temos ainda que abordar pelo menos aqui uma ou duas questões sobre a história da filosofia. Né? Capítulo 3, a filosofia da história e seus métodos. Ou melhor, a história da filosofia e seus métodos. E a primeira temática é a história da filosofia ou filosofia da história. Né? Vamos deixar essa questão dissertativa aqui e vamos para a questão número 2. Universidade Estadual de Goiás. A filosofia, para muitos filósofos e comentadores, tem data e local de nascimento, século VII a.C., e o primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto, 640 a 550 AC. Esse nascimento da filosofia marcou toda a história do Ocidente, deixando um vasto legado de conquistas que ainda hoje influenciam nosso modo de ser. Dentre esses legados, destaca-se, letra A desconfiança nas decisões puramente racionais, exigindo que os sentimentos e as paixões tivessem prioridade sobre a razão. B. A visão fatalista da realidade, já que os gregos acreditavam que a vontade humana era condicionada por determinismos sociais históricos. C. O nascimento da filosofia enquanto fato histórico-social, circunscrito à realidade grega, exercendo pouca influência no desenvolvimento posterior do Ocidente. D. O pensamento operando conforme as leis e princípios que permitem distinguir o verdadeiro do falso, a fim de postular que as práticas humanas eram resultado da deliberação da vontade. Então, letra D aqui é assinalada como correta. E vamos ao subsídio. Considera-se que, no Ocidente, a filosofia desenvolveu-se primeiro na Grécia Antiga, caracterizando-se pelo uso de critérios racionais, conceitos e argumentos, para solucionar problemas e pela responsabilidade pessoal no exercício dessa capacidade racional. Vamos para mais uma questão. O autor J.P. Vernant, né, Jean-Paul Vernant, ou melhor, Jean-Pierre Vernant, que tem uma excelente obra sobre os inícios do pensamento filosófico, as origens do pensamento grego. Né? Questão do Enem, MEC. O aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 AC, constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Segundo Vernant, a filosofia na antiga Grécia foi resultado de, letra A, constituição do regime democrático. B, contato dos gregos com outros povos. C, desenvolvimento no campo das navegações. D, aparecimento de novas instituições religiosas. E letra E, surgimento da cidade como organização social, que é a alternativa correta, não é? Conforme o texto, a filosofia se desenvolve no contexto do surgimento da polis. E não apenas, muito embora o Jean-Pierre Vernant seja um dos proponentes dessa tese, ele não é o único autor que a defende. Muito bem. Então, meu dileto aluno, nosso tempo, né, ele é curto, né? E nesse momento, então, eu gostaria de agradecer
a sua paciência e também a sua perseverança. Lembremos que tudo é uma questão de perseverança, né? Eu sei que vocês estão acostumados, estão, digamos assim, também assoberbados de funções, né? Cursinho, né? Aulas remotas, não é? Tarefas, e a rotina de vocês está fundamentalmente transformada. Porém, não nos vejam como carrascos, mas sim como parceiros na construção dos processos de aprendizagem dos senhores. Ok? Muito obrigado pela sua paciência e até nossas próximas aulas. Um bom dia, uma boa tarde para todos.